Olá, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho do nosso tema 2, aonde ele aborda aí um assunto muito importante, né, com base aí no tema 1, que nós falamos sobre os grupos de seres vivos. Então, no tema 2, nós vamos falar aí um pouquinho da nutrição, né? Como que ocorre o processo de alimentação entre todos os grupos aí de seres vivos. Então, a nutrição, gente, ela ajuda a manter o corpo funcionando. Ela é importante porque dentro desse processo de nutrição há a absorção de diversas substâncias, né, que desempenham aí funções vitais dentro do nosso organismo. Então, nós chamamos esse processo, né, de busca por alimento, né, de busca por energia, de nutrientes que são encontrados aí nos alimentos e também na água, tá? Então, automaticamente, nós temos aí na imagem, no caso aqui, a aranha, né, que ela tem esse processo de construção da teia, aonde facilita, né, ajuda a capturar as suas presas, né? Então, na imagem aí, nós temos a aranha aí capturando o gafanhoto. Na outra imagem, nós temos a estrela do mar, que também ela tem um processo aí onde ela consegue captar, né, através da sua estrutura, alguns moluscos para conseguir sobreviver. Então, é um meio aí de se alimentar. Esse processo de busca de alimento, né, esse processo de alimentação, automaticamente faz com que haja um aumento de energia daquele corpo. Então, quando o animal ou qualquer grupo de ser vivo, ele vai atrás da sua alimentação, automaticamente ele ganha energia. E esse ganho de energia, que ajuda a manter aí as funcionalidades do corpo, é chamado de metabolismo energético, tá bom, galera? Então, de acordo com que esse grupo de ser vivo se alimenta, aumenta aí o nível de energia e ajuda aí nas funções. E aí, dentro dos nutrientes, né, nós temos aí a presença de proteína, carboidratos, lipídios e alguns ácidos nucleicos, que ajuda aí ajuda as principais funções aí de todos esses grupos de seres vivos no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, essas funções presentes aí na alimentação permite que o corpo, né, daquele animal façam aí as suas devidas movimentações durante o dia, sem que ele não se canse, porque ele tem uma reserva energética. Então, automaticamente, de acordo com cada corpo, de acordo com cada estrutura, eu vou precisar de uma quantidade aí de proteína, de carboidrato, de lipídio. Então, todos os corpos, ele vai ter uma necessidade de consumo aí de material. E para cada corpo eu vou ter uma quantidade específica. Automaticamente, gente, nós temos aí a busca, né, do alimento. Então, no alimento eu encontro essas proteínas, esses carboidratos, esses lipídios, mas também dentro de cada corpo nós temos aí, gente, algumas enzimas, né? Não é diferente como nós, seres humanos. Então, todos os corpos, eles possuem aí dentro do seu organismo enzimas que ajudam a gente a acelerar o metabolismo. Então, ele permite que a entrada do alimento não fique apenas no estômago, mas que ela tenha, né, o processo contínuo aí até as fezes. Então, ela ajuda, né, a enzima dentro do nosso organismo, que é algo natural de todo o grupo de ser vivo, ela permite, né, regularizar todo esse processo de absorção e liberação desse material. Então, automaticamente, essa função energética, ela permite que o metabolismo ele fica funcionando 100%. Então, a partir do momento que há uma mudança, né, nesse metabolismo, automaticamente muda-se as funções aí energéticas. Então, normalmente os carboidratos e os lipídios, eles fazem o armazenamento, né, da energia no corpo. E depois, quando ocorre aí a necessidade daquele grupo, né, usar a energia, automaticamente ele faz com que haja aí o processo de liberação dessa energia. Então, gente, nós temos aí alguns tipos de captação de energia. Automaticamente existem algumas energias dentro do nosso organismo que elas têm funções muito importantes, têm funções vitais, como por exemplo a dos ácidos, né? Então, no caso dos ácidos nucleicos, tem a presença aí da formação aí do DNA e do RNA, que ajuda a manter aí, gente,
os processos de moléculas presentes no nosso organismo. Então, normalmente o DNA ele tem algumas informações de quais moléculas devem ser produzidas. E o RNA ele age como intermediário nessa produção. Então, automaticamente, os ácidos eles são importantíssimos porque eles têm essa função vital aí da molécula de DNA e RNA. Agora, continuando o processo da nutrição, eu vou ter um grupo muito importante aí, que é a nutrição autotrófica, no caso aí os seres autótrofos. Esses seres, gente, são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Então, nós temos aí as bactérias, né? Que elas são capazes de sintetizar, não só as bactérias, mas como os vegetais e as algas, né? Elas têm essa capacidade de produzir aí o seu próprio alimento, tá? Então, eles conseguem captar algumas energias presentes na atmosfera e ele consegue viver, né? Dessa decomposição ou até mesmo dessa sintetização. Automaticamente, gente, esses vegetais, essas algas, eles retiram, né, essa energia que eu acabei de falar da luz. Então, a luz, né, essa radiação ultravioleta, permite que esses vegetais consigam captar e sobreviver desse processo, dessa energia, que nós conhecemos aí como fotossíntese, tá bom, galera? E já tem outros, né, sistemas que eles necessitam aí de carboidratos, que também pode ser um meio de nutrição orgânica, que também está presente aí na fotossíntese. Então, quando nós temos a presença de oxigênio e gás carbônico, nós temos aí esse índice, né, de carboidrato presente aí, não só no ambiente, mas como também na água e sais minerais. Então, quando eu não tenho essa captação através da radiação ultravioleta, que no caso é o sol, eu também consigo retirar esses sistemas do solo, né? Então, através do caule do meu vegetal, da minha alga, eu consigo fazer a captação desses sais minerais. No caso aqui das bactérias, gente, elas são capazes de sintetizar os nutrientes orgânicos, né? Então, ela consegue captar, ela consegue sugar esses carboidratos. E esse processo das bactérias, aonde tem, né, a presença aí do gás carbônico, é chamada aí, gente, de energia química, que no caso eu chamo aí de quimiossíntese, tá bom? Que é quando eu tenho a presença de um elemento químico dentro de uma fonte, né? Aonde ela vai liberar aí uma energia. Normalmente é chamada de energia luminosa, tá? Então, automaticamente eu tenho o processo da fotossíntese, é quando eu retiro, né, daquela radiação ultravioleta, esse índice energético, mas eu também tenho alguns provenientes aí de outros elementos que vêm aí através do subsolo, da água, de alguns minerais, aonde eu vou ter esse processo aí da quimiossíntese, tá bom? E aí, nós temos um outro trecho aqui, onde ele fala do apetite vegetal, né? Então, esse processo da absorção da radiação solar, né? Automaticamente é uma dependência que esse grupo ele tem, né? Então, esses seres autótrofos, eles têm essa necessidade de captar essa energia solar, tá? Lembrando que não é só a energia solar, mas também a captação, a absorção desse tipo de material proveniente do solo, tá bom, galera? Aí depois nós temos aí, gente, um outro tipo de nutrição, que é a nutrição heterotrófica, que são os seres heterotróficos, tá? Esses seres heterotróficos, gente, são aqueles que eles não conseguem fazer o processo da captação da energia através da fotossíntese. Então, são seres que têm que ir à luta, né? Eles têm que buscar o seu alimento através aí desse acúmulo de energia. Então, eles vão precisar buscar aí o seu alimento na hora que entra o processo da cadeia alimentar. Então, nesse processo aí da nutrição heterotrófica, eu tenho aí o que vai ser um avanço, né? Uma novidade muito grande, que é uma novidade evolutiva, que é o que nós chamamos de digestão. Então, automaticamente, os vegetais, as algas, as bactérias, elas acabam sintetizando, né, essa radiação ultravioleta e formando o que nós conhecemos aí de alimento, né, que no caso é a fotossíntese. E também elas acabam retirando do subsolo, né, do substrato, alguns tipos de moléculas, né, que são chamadas aí de moléculas químicas, que também vão trazer aí uma ajuda
no processo da sua alimentação, no processo da sua nutrição. Já a nutrição heterotrófica é quando ele precisa buscar em outro ser a sua alimentação. Então, no caso, nesse grupo de heterotróficos, aparece aí os processos digestórios, tá? Então, eu vou ter aí alguns animais que vão ter o sistema digestório 100%, né? E vai ter alguns animais que eles não vão ter aí o sistema digestório 100%, mas vai ter presença de parte dele. Então, nós temos a imagem A, aonde apresenta aí os cnidários, né, que é a anêmona do mar. Na imagem B, eu tenho a água viva. Todos eles, gente, têm uma cavidade aonde a mesma entrada do seu alimento é a saída também do seu alimento. Então, nesses dois casos, gente, eu não vou ter aí a presença do ânus, eu vou ter apenas a presença da boca. Então, nesse caso, eu não vou ter um sistema digestório 100%. E isso é comum, tá, gente? Existem alguns grupos que não têm essa presença aí de tubo digestório. Então, não tem a presença de um sistema onde eu vou ter a entrada e a saída. Então, isso pode acontecer, sim, em alguns grupos, né, de seres vivos. E aí, como que funciona a sua alimentação, né, gente? A nutrição nos heterotróficos, ela se divide em dois sistemas, que no caso são os herbívoros e os carnívoros. Então, eu vou ter aqueles seres que eles vão se alimentar de vegetais, de algas, e eu vou ter outros seres que vão se alimentar de outros animais, tá? Então, eles vão utilizar aí o processo da cadeia alimentar, né? O primário, secundário, terciário, para que haja o processo da sua alimentação em cadeia. E isso é normal, isso vai acontecer porque é algo totalmente natural. E aí, galera, nós temos uma perguntinha aí, depois vocês dão uma lidinha com calma para estar respondendo essa página 25, tá bom? Depois, na página 26, nós também temos algo bem bacana que tá ligado aí, gente, ao grupo dos poríferos, né? É uma capacidade que os poríferos têm de conseguir captar o seu alimento. Então, a gente coloca eles como um processo de nutrição, mas aonde o sistema digestório dele vai ser diferente do que nós conhecemos, tá? Esse grupo dos poríferos, eles têm bastante poros nos seus organismos, então existe a passagem, né, muito rápida ali de ar, aonde eu vou ter algumas unidades que vão ser responsáveis de captar o alimento, mas também vai ser responsável de filtrar tudo isso. Então, ela consegue filtrar a água que está presente aí nas paredes do corpo, que passa aí pelos poros daquele corpo, daquele animal, e ela consegue, gente, captar aí esses restos de alimentos que ficou parado por algum motivo, e ela consegue captar isso e acabar sobrevivendo aí numa situação adequada para esse tipo de ser. Então, automaticamente, nesse caso aqui dos oceanos, né? Então, ela consegue sobreviver aí com alguns restos que sobraram aí de alguns animais. Então, através desses poros, ela tem essa capacidade de filtrar, de conseguir captar aí esses alimentos. Também existe alguns vertebrados que acabam se alimentando por filtração, como as baleias sem dentes. Então, existem alguns animais que não têm toda uma estrutura como nós conhecemos, então ele acaba consumindo, né, da forma que ele vê, ele engole, e depois, gente, acaba sofrendo aí algumas triturações dentro do seu organismo, que é chamada aí de filtração, tá bom, galera? E aí, na página 27, nós temos alguns animais que são chamados de parasitas, né? Então, eles necessitam de um corpo para conseguir sobreviver. Então, eles precisam, né, de um corpo. Normalmente, na ciência, a gente chama esse corpo de hospedeiro. Então, são animais que eles vão conseguir sobreviver dentro de um outro corpo. Então, automaticamente, ela se alimenta, no caso parasita, ele se alimenta do que aquele corpo recebe. Então, automaticamente, nós temos aí diversos parasitas, né? Nós temos parasitas que eles se instalam no organismo e acabam não trazendo dano àquele organismo. Já existem alguns parasitas que eles acabam entrando no sistema digestório do hospedeiro e acaba, gente, trazendo aí alguns danos, né? Então, nós temos aí as tênias
como foi falado na apostila, que ela acaba entrando no sistema digestório e ela consegue fazer a absorção de todo o alimento que aquele corpo ele recebe. Mas também existem alguns parasitas que ficam da parte externa do nosso corpo, né? Como os pernilongos, sanguessugas, pulgões e assim por diante. Então nós temos aí tantos parasitas internos que vivem aí dentro do sistema digestório, por isso que é aconselhável, né, que evitamos comer alimentos crus, tudo que você for comer, que você lave bem, você tome todo o cuidado, né, para que você não leve junto com o seu alimento algum tipo de parasita, que a olho nu é imperceptível, tá? E aí, no caso, gente, nós temos aí alguns alimentos também que vivem, né, alguns animais aí, alguns grupos que acabam também estando presente aí no líquido. Então, não é só com o alimento que eu tenho que tomar cuidado, mas também com os líquidos, tá? E depois a última parte aqui, que é a parte dos decompositores. Então, as bactérias e os fungos, elas têm um papel muito importante na cadeia em si, porque elas ajudam, né, a restaurar, a agilizar, ela serve como catalisador daqueles organismos mortos. Então, elas ajudam a liberar aquelas enzimas que estavam paradas, né, sobre aquele corpo, fazendo com que haja aí o processo da absorção desses nutrientes. Então, os decompositores, eles são muito importantes, tá? Normalmente, para conseguir visualizar a ação de fungos, né, ou qualquer outro tipo de bactéria, nesse caso da imagem aqui, que é o bolor negro, é necessário aumentar a imagem, né, do microscópio 34 vezes. Então, a gente consegue perceber que os fungos e bactérias, eles estão presentes aí no nosso dia a dia, principalmente as bactérias, elas estão em todos os lugares, né? Se você deixar, por exemplo, uma maçã ou um pão, né, parado ali, e você não mexer, automaticamente a ação dessas bactérias, elas vão acabar corroendo, né, e até mesmo criando um odor naquele sistema. Então, elas estão presentes e elas são importantíssimas aí como fatores de decomposição. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Nesse tema 2 aqui não tem um exercício, só tem aquela questão ali que é pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente tira as dúvidas aí que ficou em relação a esse tema 2. Tá bom? Muito obrigada!